aquela urna moderna que tem um país aqui, mais outro país de terceiro mundo, que está desenvolvendo, e que você estava me falando antes do programa começar, que é uma cédula segura, um processo eletrônico seguro. Poderia aproveitar responder essa pergunta do internauta e explicar sobre essa cédula? Quando eu ouvi a pergunta, eu pensei em apresentar ela como resposta. Foi exatamente a ideia que me ocorreu. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é então gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela, como ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso o eleitor viu. Tá? Então, existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Esse sistema é utilizado por qual país? Foi desenvolvido em qual país? Esse daqui é na Argentina, a gente chama a máquina de terceira geração, a máquina brasileira e da Índia é de primeira geração, e outras máquinas como do México, da Bélgica, da Venezuela, são de segunda geração, porque imprimem o voto, mas não tem o chip na própria cédula, né? Ele grava o voto na urna e imprime o voto para o eleitor pôr numa urna convencional. Parece que teve um outro país que andou usando as nossas urnas eletrônicas e devolveu, que achou que o sistema não era confiável. Qual foi esse país, hein? É o Paraguai. O Paraguai recebeu de graça 17 mil urnas brasileiras entre 2001 e 2005. E a última vez que usou foi em 2006, em 2008 foi proibida por falta de confiança dos partidos. Aí, inclusive, eu tenho uma informação nova, recente sobre isso. Eu estive na semana passada no congresso em Lima, no Peru, Congresso Internacional sobre Voto Eletrônico. Tiveram representantes de todos os países, inclusive do Paraguai, para relatar a experiência dele. Ele deixou bem claro o seguinte, que o governo paraguaio recebeu dinheiro do governo americano para usar as urnas brasileiras, e não deu certo, eles acabaram sendo proibidas em 2008, e eles não estão conseguindo reimplantar o sistema eleitoral lá eletrônico por causa disso. E o curioso é o seguinte, na Venezuela houve urnas eletrônicas em 2004 e a oposição reagiu. Em 2006 a oposição não participou do processo eleitoral porque não confiava nas urnas eletrônicas. Mas como o sistema de lá é de segunda geração e imprime o voto, com o tempo, a oposição foi aceitando e hoje a oposição já usa as urnas eletrônicas venezuelanas nas eleições internas dos partidos. Então, por ter o voto impresso, eles puderam retomar, a oposição voltou e aceitou o sistema. No Paraguai não tem o voto impresso. Não há confiabilidade, onde não há sistema. Transparência, onde não se permite, inclusive, sequer fazer uma auditoria em cima do processo que se diz eficiente e contra qualquer fraude. O tema do Jurídico News dessa noite é:
confiabilidade da urna eletrônica. Com vocês, o nosso radar jurídico. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Quando coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição, eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades, praticamente, eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Estou me lembrando do tempo da monarquia, onde se concentrava no monarca o poder judiciário, o legislativo e o executivo.